Vamos ler? 2 aos Coríntios 13:8. Vamos ler. Diz assim: porque nada podemos contra a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Palavra de Deus, tomem assento os que podem, em nome de Jesus. João Lincoln é o filho da irmã Graciele. Deus abençoe. Obrigado, irmã Maristela. Deus abençoe João Lincoln, abençoe a irmã Graciele, irmão João, toda a família ali, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Parabéns aos aniversariantes. Nós falhamos aqui ao dizer os outros nomes, mas já oramos aqui, recuperamos a tempo e oramos por todos vocês. Deus abençoe, viu? Nós estamos nesses dias falando sobre o tema, nas terças-feiras, sobre o tema, o seminário de seitas e heresias. E nós falamos de algumas seitas, nós já falamos do mormonismo, os mormons, falamos dos testemunhos de Jeová, a seita, não é? E entramos para falar um pouco sobre as heresias no meio da igreja evangélica. Nós falamos dos nossos erros também, nós falamos de nós também. Mas agora vamos dar prosseguimento, se você quiser ver, no nosso canal do YouTube, da AD Filadélfia Regi Formosa, você, nesse link fixado aí, pode entrar lá e você tem todas as palavras de todos os cultos da igreja, de todas as campanhas também. Nós hoje vamos falar em mais uma seita, que é uma seita chamada Congregação Cristã no Brasil. Por que é seita? É porque ela enquadra naquilo que na primeira de nossas palavras neste seminário, nós falamos como identificar uma seita. E no decorrer do estudo, você vai ficar inteirado disso. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar de uma seita chamada Congregação Cristã no Brasil. Uma coisa interessante para nós lembrarmos, que eu já falei sobre isso também, irmãos, é sobre a questão da união dos membros de seitas, do amor dos membros de seitas, da defesa deles por sua igreja, por seu salão, por seu templo, por não templo, como eles são fervorosos para isso. E às vezes a igreja evangélica, cristã, bíblica, não tem a união e o amor que deveria ter nessas questões, né? Tem membros de seitas que morrem por seus líderes. E às vezes a igreja evangélica, eu estou falando que tem áreas que isso acontece, ela levanta contra o seu próprio pastor e atinge de forma ruim. Aí você pergunta, mas pastor, mas não é ali que deveria ter a perfeição? Sim, mas é ali que o diabo age contra. É ali que Satanás está querendo peneirar vidas. É no meio dos que estão lutando para viver corretamente que o diabo quer entrar e destruir. Porque os outros, se estão fora da palavra, para que se preocupar? O joio está no meio do trigo. Mas o trigo, de verdade, sempre será trigo. Então, você preste atenção nisso, porque haverá uma separação no final de todas as coisas. Vamos lá. Uma seita chamada Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil é uma das seitas chamadas de pentecostais, que se utiliza de métodos os mais radicais, não admitindo a propagação através do rádio, da televisão e outros, e limitando-se ao proselitismo pessoal e oral. Esta congregação
Cristã no Brasil, vamos chamar de CCB, ela daqui para frente, ela tem hoje, aliás, em 2010, que é o último censo, ela tinha aproximadamente 2.300.000 adeptos. E o histórico desta seita conta que esse movimento surgiu entre os imigrantes italianos e americanos. E no começo se restringia aos mesmos. Chegou ao Brasil em 1910. Então, ela tem 111 anos. E em 1928 foi registrada como Congregação Cristã do Brasil. Anos mais tarde, foi alterado para Congregação Cristã no Brasil. O seu fundador, Luigi Francesconi, ele, um italiano que trouxe dos Estados Unidos a mensagem pentecostal, estabelecendo 2 núcleos, um no Paraná e outro no estado de São Paulo. No Paraná, a origem são membros católicos, em Santo Antônio de Platina. São Paulo, membros de origem evangélica. Mesmo que no início o movimento se limitasse aos imigrantes, foi se nacionalizando e ganhando adeptos da própria terra, formando seus próprios missionários que são enviados a outras regiões. Então, esse é o histórico da seita da Congregação Cristã no Brasil. Uma coisa que seria bom salientar aqui é que talvez alguém pudesse perguntar, e aqui pelo Face é até bom que alguém possa perguntar. Irmã Maria João, Deus abençoe, paz do Senhor, Deus abençoe todos os irmãos aí de Portugal, meu querido pastor Jean e família, como já dissemos aqui, Deus abençoe. Qual a pergunta? As pessoas que fazem parte desta seita serão salvas ou não? Bom, nós não somos salvadores, o Salvador é Jesus Cristo. Nós não somos juízes das pessoas, mas a palavra é. Porque Jesus disse que pela palavra nós seremos julgados, achados condenados ou salvos pela palavra. Então, eu creio, meu ponto de vista, que tem pessoas nesses lugares que serão salvas. Porque são pessoas puras, que estão lutando para serem fiéis e que ainda não tiveram a revelação das direções que deveriam tomar. A salvação, ela não vem por fazer parte de uma igreja. A salvação, ela vem por ser de Cristo, por ser nascido de novo, por ter tido um encontro verdadeiro com o Senhor e tê-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. E isso só Deus sabe. Deus é que vai medir as pessoas. Então, eu não estou aqui condenando as seitas. Estou aqui condenando as heresias das seitas. Não estou aqui condenando pessoas, mas estou condenando as inverdades, as mentiras teológicas. Então, nós amamos e devemos sempre amar qualquer pessoa de qualquer lugar. Nós temos que amar. Nós temos que amar as pessoas que fazem parte da seita da igreja de Lúcifer. Nós não amamos as suas ações, suas atitudes, etc. Mas as pessoas nós temos que amar. A Bíblia nos ensina a amar os inimigos até. Então, entendam isso e não queiram pensar que nós estamos querendo ser melhor do que ninguém. Não, nós queremos revelar a palavra. Se nós pregarmos a palavra e as pessoas de uma seita que tem lá seus tantos templos e a sua organização já, tudo bem feito, estas pessoas se converterem, continuando nos seus templos, continuando nesse rol de membros, porém convertidos, para nós, glória a Deus. Porque nós não estamos aqui lutando para trazer adeptos para a igreja. Nós não estamos aqui lutando para trazer pessoas para a igreja. Não, nós queremos
levar pessoas a Jesus Cristo. Aqueles que são desse aprisco virão para esse lugar e aqui estarão. Os que são de outro aprisco irão para lá e lá estarão. Nós queremos é fazer a obra de Deus e anunciar a palavra da verdade. Ok? Que fique isso bem claro. A seita tem um sistema de congregações ou igrejas ligadas e submissas à sede regional e nacional. Alcança, na maioria, pessoas simples, operários e iletrados. Há alguns profissionais entre eles, mas não exercem o cargo de ancião, pois ainda não agradou a Deus escolhê-los, entre aspas. Já esteve entre as seitas pentecostais que mais cresceram no Brasil, a congregação cristã. Apesar de fazer certas restrições quanto aos costumes adotados pelos pentecostais, tais como pastores assalariados, eles não admitem, mulheres sem véu também não, a não observância do ósculo santo eles não aceitam, tem que ter o ósculo santo, as portas fechadas enquanto oram, a doutrina do Espírito Santo diferente e uma saudação também diferente. Não havendo pastores na congregação cristã, os trabalhos são dirigidos pelos anciãos e pelos diáconos. Os anciãos desempenham diferentes funções nas diversas congregações. Os anciãos são os dirigentes, os cabeças, para assim dizer. No culto, qualquer pessoa pode fazer sua profissão de fé ou profetizar. As mulheres se vestem bem para o serviço religioso. A maquiagem e o esmalte não são proibidos, mas também não são usados. A congregação cristã rejeita toda a ética legalista e não admite o dízimo. As mulheres não participam do serviço religioso. Seus membros consideram-se perfeitos e pregam contra todas as outras denominações evangélicas. Esta atitude de se achar superior aos outros evangélicos tem também caracterizado todas as outras seitas que estudamos e vamos estudar. E só eles é que são o povo do Senhor. Só eles são a igreja e só eles é que vão ser arrebatados ou salvos. Isso é uma das coisas das seitas diversas. Então, até aqui, já entendemos mais ou menos como fundou, quando fundou, quem a fundou e algumas coisas das suas práticas doutrinárias. Mas vamos falar aqui um pouco mais sobre doutrinas e refutação. Glória a Deus. Está dando para pegar aí direitinho? Está entendendo aí na sua casa também? Tem os likes aí para vocês. Mansônia Vasconcelos está dizendo, eu nem batizei lá e não sentia vontade. Amém. Tem gente aqui já dando testemunho. Glória a Deus. Meu querido pastor Valber Ribeiro, te amo, guerreiro. Um abraço para ti, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Vamos lá. A problemática que ocorre na congregação cristã do Brasil não é de caráter totalmente doutrinário, mas sim a insistência no iluminismo, na predestinação total e nos costumes e práticas que são os verdadeiros responsáveis diretos e indiretos de seu exclusivismo religioso, tornando-os seu verdadeiro corpo doutrinário. Então vamos lá, vamos resumir o corpo doutrinário e daqui para frente você vai entender um pouco mais por que é uma seita e não uma religião aprovada pela palavra de Deus. Vamos lá, corpo doutrinário, na prática, dizem,
Primeiro, só existe salvação na gloriosa congregação. Só existe salvação para pessoas que fazem parte da congregação cristã. Lembram que uma das coisas para identificar uma seita é que o Salvador não é somente Jesus, tem que ter mais alguma coisa além de Jesus? A Bíblia diz que o Salvador é Jesus. E por quê? Porque ele foi para a cruz e lá na cruz tomou sobre si os meus e os seus pecados. Ninguém mais salva, Jesus salva. O ladrão da cruz foi convertido, aleluia, para o paraíso. E não tinha congregação, não tinha Assembleia de Deus, não tinha presbiteriana, não tinha batista, mas tinha Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador, aleluia. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador para sempre. Aleluia. Além de dizer que só existe salvação na gloriosa congregação, que é assim que eles escreveram, ela é a verdadeira graça. Olha que absurdo. Ela é a verdadeira graça, o trono principal, as demais são apenas ramos. Ou seja, ela é deusa. Porque a graça só vem de Jesus. O trono só Jesus ocupa. Todo o poder e toda a autoridade está em Cristo Jesus. Toda a plenitude de Deus está em Cristo Jesus. Segundo, nós estamos falando do corpo doutrinário. Para eles, o Espírito Santo dirige tudo. Não é necessário se preparar, examinar ou meditar nas Escrituras Sagradas. Uma das coisas das seitas é não deixar o povo ler a Bíblia, porque ali eles vão ser convertidos. Martinho Lutero foi usado na Reforma Protestante porque ele estudava a Bíblia e teve a revelação do Salvador, da sua doutrina e da verdadeira salvação. Não pode estudar a Bíblia, pois a Bíblia não foi feita para ser estudada, mas para ser obedecida. Como que você vai obedecer aquilo que você não entende? Que você não conhece? Que você não estuda? Que absurdo, que contradição. É por isso que a cegueira é uma das coisas que acontecem nas seitas. Depois nós vamos falar um pouco mais de cada coisa aqui, se der certo. Terceiro, só o batismo efetuado na congregação cristã do Brasil que é verdadeiro. Se um pastor, se o Billy Graham passasse para a congregação cristã antes de morrer, com seus 90 anos de idade aproximadamente, teria que batizar de novo, senão eles não consideravam ele salvo. Para você entender. Quarto, está espiritualmente acima de qualquer outra denominação, porque é a única igreja em que as mulheres observam a prática do uso do véu no culto, conforme 1 Coríntios 11, de 1 a 16, na interpretação deles. Vamos falar depois. Quinto, a irmandade deve saudar com a paz de Deus, e nunca com a paz do Senhor, porque existem muitos senhores, mas Deus existe um só. Como assim? Não existe os deuses de D minúsculo? E os outros senhores não são de S minúsculo? O nosso Senhor é com S maiúsculo. O nosso Deus é com D maiúsculo. Sexto, depois vamos falar. É pecado dar o dízimo, porque dízimo está na lei e nós estamos na graça. Se é a graça, traz a lei para os nossos corações. Oitavo, só existe um pastor da igreja, Jesus Cristo. Os demais pastores são homens carnais. E aí a oração que Jesus fez em 9,36 de Mateus, que ele viu a multidão, que estava, uma multidão desgarrada, como ovelhas sem pastores. E ele disse, rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores, ou seja, pastores para essas ovelhas. E nós vamos falar sobre isso um pouco mais depois. Nono,
Não devemos pregar o evangelho. Só que já é uma afronta, né? Não devemos pregar o evangelho, porque o evangelho não pode ser escandalizado. Só se deve pregar se Deus mandar. Ele já mandou ir por todo mundo e anunciar meu evangelho a toda criatura. O problema é não ler a Bíblia. Ele já mandou. Toda criatura, ide anunciar o evangelho. É a palavra toda para o mundo todo. 10. Só podemos orar de joelhos. Por isso que é o engano. Se lessem a Bíblia, veria tantas pessoas orando em diversas posições, lugares e formas. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente. Agora nós vamos refutar algumas coisas mais acentuadamente. Viram até aqui por que é uma seita? Uma coisa é você ir no lugar, outra coisa é você conhecer os bastidores, o bastidor desse lugar. O que de fato fazem e por que fazem. É isso que nós temos que entender. Ok? Então vamos para os pormenores dessa questão do campo doutrinário da congregação cristã. Vamos lá, quando eles falam sobre o pastor, a congregação cristã do Brasil não possui pastores como seus líderes. Aliás, muitos deles, né, tem certos irmãos que são tranquilos, queridos e tal, mas muitos destes odeiam pastores. E quem já foi da congregação e foi dos bastidores, pode testificar isso. Para eles, pastores são pessoas fraudulentas, enganadores, são pessoas más. Possui apenas os anciãos e os diáconos, como eu disse. Não assalaria seus líderes. Não há pastor senão Jesus Cristo ensina. Os seus líderes não estudam, pois o Espírito Santo coloca na boca as palavras certas no momento preciso, baseando-se no texto de Mateus 10, 19 e 20. Agora vamos para a refutação bíblica, ok? A Bíblia diz em Hebreus 13, 7, obedecei a vossos pastores. Então, vossos quer dizer que Jesus aqui é uns 4 pastores, ou são líderes? Outra tradução, versão, fala sobre obedecei os vossos líderes. São as pessoas que estão para dirigir as igrejas estabelecidas pelo Senhor. E aí outra coisa que eu questiono aqui, não tem o nome de pastor, mas o ancião faz o papel de pastor. Qual é o que estão querendo com isso? Então entendam, se não existem pastores, como obedecer essa exortação de Hebreus 13, 7? Também, Deus constitui alguns como pastores. Efésios 4, 11 fala do dom de pastor, dom de apóstolo, o dom de evangelista, o dom de pastor, o dom de mestre e doutor na palavra, o dom de profeta. Os 5 dons ministeriais de Efésios 4, 11. Atos 20, 28, abram lá, vamos ler um pouco. Atos 20, 28, a palavra inerrante, infalível, maravilhosa de Deus, ela nos diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Bispos aqui, pastores. Hoje nós temos nomenclaturas, né? Pastores, bispos, apóstolos, patriarcas e tanto nome que inventam por aí. Mas, o que é que está dizendo? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que
o Espírito Santo vos constituiu. É o Espírito, é o próprio Espírito Santo que levanta pastores. E nós temos que entender isso. Para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou por seu próprio sangue. É para isso. Ok? Então temos também 1 de Pedro 5, vamos lá? 1 de Pedro, capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, vamos ler os versículos 2 e 3, que nos dizem assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, tem pastores que usam de torpe ganância? Tem, é por isso que tem uma advertência aqui. Hoje nós temos conhecimento disso no meio de muitos? Sim, temos também. Mas o mandamento de Deus é que tenha pastor. E o mandamento dele logo em seguida é que não tenha ganância. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É assim que tem que ter um pastor. Ok? João, capítulo 21, Evangelho de João. Vamos, folheiem a Bíblia. Ajude o seu esposo a encontrar a Bíblia, na Bíblia, esta passagem, João capítulo 20. Vamos toda a família nos voltar para Jesus, nos voltar para Deus, para as coisas de Deus. É assim que nós teremos do Senhor a sua graça, a sua presença, a sua proteção, a sua salvação, que é acima de tudo. 21, 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. O próprio pastor supremo, dando a outro a autoridade para ser pastor. 16. Tornou a dizer, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Um pastor, para ser pastor, tem que amar Jesus sobre todas as coisas. Tem que ser, eu costumo dizer, para vocês entenderem, ele tem que ser co-pastor com Jesus Cristo. O supremo pastor é Jesus. E ele deve tomar a liderança dessa igreja. E essa liderança dar a ele lugar, para que ele mesmo, através deste pastor, pastoreie a sua igreja. Glória a Deus por isso. E glória a Deus pelo privilégio de ter sido chamado para esse tão grande desafio e tão grande privilégio. Jesus, então, é chamado de supremo pastor. Nós lemos 1 de Pedro 5,4. Ele é chamado de supremo pastor, o sumo pastor. E a palavra de Deus diz a respeito do obreiro que está sobre a igreja, pastoreando, cuidando. 1 Timóteo 5,18 diz que o obreiro, abram lá, é digno do seu salário. Eles não concordam que o pastor tenha o salário. Vamos ler 1 Timóteo 5,18. Porque diz a Escritura, 2 pontos, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Outra passagem, 1 aos Coríntios, não vamos ler, 9, de 4 a 14, fala sobre o boi que debulha.
que ele deveria, que naquela época, em Deuteronômio fala que os que faziam uma colheita deveriam deixar cair para que os bois comessem. E aí nós somos comparados como os bois, os obreiros do Senhor. Tem que ter os recursos para que a ocupação de quem está sobre a igreja seja somente com a igreja. Por isso que nós não devemos embaraçar com os negócios nesta vida. O pastor que começa a ter uma empresa, ter um negócio, ele começa a desfocar o espiritual 100%. Mas o pastor que é ocupado com ovelhas, ele, não tendo outro negócio, não tendo que sair para resolver outras coisas, ele será um pastor 100% naquele lugar. Por isso a Bíblia nos ajuda com muitas coisas. O obreiro deve viver do seu trabalho e não se envolver em outros negócios. Acabei de falar. Segunda Timóteo, vamos ler lá. Quem gosta de folhear a Bíblia? 2 Timóteo. Vamos ler capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2 de 2 Timóteo e o versículo de número 4, que diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Este aqui é o obreiro. Outra passagem, Atos, capítulo 6, Atos dos Apóstolos, fica depois do Evangelho de João. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo de número 4. Glória a Deus. Diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pedro respondendo, quando aqui está tendo agora aparecendo a necessidade de mais discípulos para ajudar a servir as mesas, para ajudar com as viúvas e etc. Mas aí Pedro falou, constitui estas pessoas para que possam ir a estes lugares, porque a nossa ocupação, ela deve ser tão somente com a oração e o ministério da palavra. São pessoas que têm que receber de Deus, têm que ter comunhão com Deus e têm que ter a palavra de Deus. Então elas têm uma ocupação com isso. Por isso, não se embaraçando com os negócios desta vida. Temos Marcos 1,18, temos João capítulo 13 e o versículo 6, e o capítulo 13 e o versículo 29 também para nos ajudar nisso. Paulo, então, exortou ao pastor Timóteo que se dedicasse ao estudo. Eles dizem que o pastor não pode estudar. Então vamos ler 1 Timóteo 4,13. Está vendo a importância de ler a palavra? A importância de estudar a palavra? 1 Timóteo 4,13. Diz-nos assim, a inerrante, maravilhosa e bendita palavra de Deus. 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Insista em ler, estudar, conhecer. E o próprio Paulo, ele estudava. 2 Timóteo 4,13, vamos ler, está aí pertinho. É bom para guardar assim, não é? 1 4,13, 2 4,13, é bom para memorizar. Diz assim, quando vieres, Paulo falando para o seu ajudador, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo era um exímio estudioso, ele conhecia os poetas e os filósofos da época, os estudiosos da época. Muitas vezes, Paulo usa frases nas suas cartas, usando os jargões, usando as frases dos filósofos da época. Uma delas, que eu posso citar,
Todas as coisas me são lícitas. Paulo, na época, tinha os filósofos dizendo essa frase, só que ele pegava e trazia a cura da frase. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então a sabedoria divina sobrepuja a sabedoria dos filósofos e fecha a frase de maneira que me faz gente. Isso é maravilhoso. Quanto mais uma pessoa estuda, melhor para entender as coisas de Deus, melhor para entender as revelações de Deus, melhor para analisar as circunstâncias e situações que se apresentam. Tem novos parâmetros para fazer bons julgamentos, e isso é necessário para uma boa liderança. Então, pastor aqui integral, salário, leitura, dedicação para a obra. Então, temos que entender agora, por que a grande preocupação de Jesus era pastores para as ovelhas? Porque estes pastores teriam estas qualificações. Simplesinho assim. Mas aí vem uma seita e diz que pastor é ladrão, e eu reconheço que tem pessoas que roubam, como aquele padre lá também, 2 bilhões desapareceram. Tem pastores, infelizmente, tem pastores, mas essa é a igreja, esta é a obra. Procure servir a Deus numa igreja séria, numa igreja honesta, numa igreja que pelo menos está lutando para morar no céu, pregando palavra de cura, palavra contra o pecado, palavra de arrependimento, palavra de salvação, palavra de libertação. Procure uma igreja que te exorte, uma igreja que tenha coragem de pregar a verdade que liberta. Essa é a igreja que você tem que fazer parte. Amém até aqui? O dízimo. Eles dizem a respeito do dízimo. Zilda Pires, Deus te abençoe. Deus abençoe todos que estão aí na internet lutando para aprender um pouco mais. Nós vamos juntos, viu? Deus abençoe. O dízimo. Para a congregação cristã, a prática do dízimo está restrita ao cumprimento da lei no Antigo Testamento, não se aplicando aos crentes da atual dispensação. É interessante, porque se alguém adultera lá, eles excluem e não tem perdão mais. E isso é coisa do Antigo Testamento. Porque na graça, até 70 vezes 7 por dia a gente perdoa. E aí tem outra coisa, sobre essa questão eu não coloquei aqui, porque senão não dá tempo de falar tantas coisas que tem que ser dita. Mas, por exemplo, a pessoa que é excluída, ela não tem volta mais. Olha que absurdo. Então, 2 razões pelo menos nos fazem aceitar a doutrina do dízimo para o sustento da obra de Deus. Primeiro, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Isso é um exemplo, por quê? Porque está antes da lei. Se o dízimo é da lei, como é que ele aparece em Abraão? Porque a lei vai aparecer com Moisés. Vai subir ao monte e a lei vai ser dada. Leis, estatutos, mandamentos, juízos ao seu povo. E aí, Abraão vem e dá o dízimo a Melquisedeque antes da lei ser transmitida a Moisés. Isso está em Gênesis capítulo 14, 18 a 20. Também, depois de Abraão, Jacó ora a Deus e promete dar o dízimo. Não existia lei. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Vai vir lá na frente. Então, meus irmãos, como participantes de uma superior aliança, temos tido maiores bênçãos e, consequentemente, temos maiores deveres. Deus quer não somente o dízimo, mas muito mais que isso. A igreja cristã, quando nasceu, todo mundo vendia tudo que tinha e colocar nos pés dos apóstolos. Todos não. Aqueles que estavam ali chegando e que tinham propriedades. O crente não é constrangido pela lei, mas pelo amor a Deus e a sua obra e pela gratidão a Deus. Além dessas 2 razões, podemos mencionar o fato de que Paulo escreveu acerca do costume dos crentes de sustentarem a obra de Deus.
Paulo sempre tinha isso de ajudar uma igreja ali, a outra igreja lá, clamar por essa igreja aqui. Uma igreja patrocinava Paulo, outra Paulo não aceitava ajudar. Ele disse: eu sou digno de receber, mas eu não fui pesado para vocês, coríntios. Por quê? Porque ele sabia que os coríntios eram exaltados. Mas a igreja de Filipenses cuidava de Paulo, as ofertas alcançavam Paulo, e Paulo tinha um amor pelos filipenses tremendo. Ele dizia: se vocês pudessem, me dariam os próprios olhos, porque aquela igreja, ela patrocinava. Quando Paulo não tinha recursos, Paulo ia fazer tenda. Agora pense aqui comigo, queridos, a respeito de fazer tenda. Nós aprendemos muitas coisas, não é? Paulo, ele era dedicado, e o que fosse preciso fazer para que a obra prosseguisse, ele se aplicava e fazia. Agora imagine se a igreja de hoje, que tem recursos, patrocinasse o Paulo e ele não tivesse que parar para fazer tendas. Teria salvado mais almas? Teria aberto mais igrejas? Oh, irmãos, é simples. Quando o coração é puro, a gente abre os olhos e conhece os caminhos da palavra. Agora a gente tem uma mania, quando é do mundo, a gente patrocina prostíbulos, a gente paga prostituta para o outro. Eu digo a gente, pessoas humanas. Eu já fui desse meio que não vale nada. Aliás, eu não valia nada. Não tenho orgulho disso. Pelo contrário, decepção. Mas o Senhor me salvou, me lavou, me transformou, me converteu. Hoje eu sou nova criatura. Eu sou do meu Senhor Jesus para sempre. Mas lá no mundo, a gente fechava a casa, dividia entre os amigos para pagar a festa, porque tinha outros que não tinham dinheiro. A gente levava amigos para litoral, bancando tudo. E aí quando vem para a fé, Jesus nos liberta de todos os vícios, nos converte de todos os males, nos abençoa com a bênção da prosperidade, e o mínimo que nós podemos fazer é ser dizimista e ofertante. Concorda, sim ou não? Isso eu me propus desde novo convertido. Uma das coisas que veio no meu coração, eu perguntei para o reverendo José Silva, da presbiteriana ali, da rua São Francisco, onde Jesus me converteu. Como que eu dizimo? Ele disse... eu falei, o meu olerite vem e eu dizimo do líquido ou do bruto? Ele disse, o governo pega a sua porcentagem do líquido ou do bruto? O governo pega do bruto. Ele disse, por que de Deus vai ser do líquido? Eu falei, está certo, está certo. E quanto que é? Ele disse, 10%, o dízimo, a palavra quer dizer 10%. Ele disse, é pouco. Por que era pouco para mim, meus irmãos? Porque todo o meu dinheiro ia para a farra. E agora eu estava liberto. Agora eu tinha sido transformado, lavado, aleluia. É muito pouco, mas para muitos é muito. E eu estou falando de um novo convertido lá atrás, há 27 anos atrás. Então, vamos prosseguir. A doutrina bíblica da mordomia nos ensina que todas as coisas pertencem a Deus, do Senhor é a terra, sua plenitude, seus moradores, tudo que é lá. Salmo 24:1. Deus recomenda que lhe entreguemos o dízimo, Malaquias 3:10. Não dar o dízimo é furtar do Senhor, contexto de Malaquias 3:10. Do dízimo depende o sustento material da casa do Senhor, da fidelidade em dizimar vem a abundância de bênçãos. Quantos têm experiência por dizimar com as bênçãos de Deus? Eu tenho demais. Eu tenho demais na minha vida, na minha casa, e tenho demais de ouvir tantos testemunhos de pessoas. Pessoas, é um testemunho, eu quero que vocês entendam. Pessoas que tinham, por exemplo, lá no outro lugar onde eu fiz trabalho de tarde da bênção, muitos anos atrás, teve uma pessoa que disse, eu queria ofertar, Jesus, mas eu tenho que comprar, olha que absurdo, né? Eu tenho que comprar o leite das crianças, mas eu queria ofertar. Senhor, eu só tenho R$8 e daria para me comprar os leites que eu tenho que levar para casa. Mas eu creio em Ti, eu quero ofertar. E a pessoa ofertou. Antes de chegar o dia que ele precisava do leite, que era o dia seguinte, Deus fez milagre na conta dele que não tem como explicar. Porque
tomou uma atitude de um coração puro de ofertar. Então, eu não estou dizendo aqui, pega o leite da criança e traga para a igreja. Não estou dizendo isso. Estou contando um testemunho de um coração voluntário, o que Deus faz. Agora, se essa pessoa dissesse, eu quero dar os R$8 para o senhor me dar 1.000, será que Deus teria dado? O problema é que às vezes faz as pessoas rejeitarem certas coisas, é esse negócio de traga 100 porque Deus vai lhe dar 1.000. Traga 1.000 porque Deus vai lhe dar 100.000. Não existe isso. Quando existe isso, Deus fala pessoalmente com a pessoa e não com a multidão, no sentido de angariar fundos. Não façam isso, meus queridos irmãos. Tudo tem que ser voluntário. É segundo propõe o seu coração, mas a fidelidade agrada a Deus. Os fariseus davam o dízimo de tudo, e nós crentes devemos ser superiores, mais justos do que eles. Como assim, pastor? Mateus capítulo 5, versículo 20. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais, aqui eu vou ler 23. Depois capítulo 5, versículo 20, tudo Mateus, ok? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Agora, olha o que ele diz, deveis, porém, fazer estas coisas, ele não está tirando elas, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, tanto uma quanto outra, devem ser feitas. Aí vem o 5, versículo 20 de Mateus, porque vos digo, a mesma pessoa, Jesus falando, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós temos que exceder isso. E exceder fala primeiro de um coração livre de regras, mas no prazer de dar, no prazer de ser. E o prazer de ser tem que ser superior, porque Deus não quer a oferta, primeiro, Ele quer o ofertante. Deus agradou-se de Abel e da sua oferta, diz o texto bíblico. Mas o seguinte diz que Deus não agradou de Caim e da sua oferta. Primeiro Deus tem que agradar do indivíduo. Primeiro Deus quer a pessoa. E depois sua fidelidade prazerosa. Ok? Tudo bem sobre o dízimo? Agora, sobre a questão da mulher na igreja. A mulher na congregação cristã do Brasil não participa do ministério da igreja. Além disso, faz uso do véu na hora do culto. Na Bíblia, observamos que, primeiro, Ana, viúva de 84 anos, servia no templo dia e noite, todos os dias, durante toda a sua vida. Lucas 2, 36 a seguir. Uma mulher no templo servindo, com orações, jejuns. B, várias mulheres ajudavam Jesus em seu ministério. Lucas 8, 23, Mateus 28, de 1 a 10, João 4, versículo 6. Quando a Bíblia diz que as mulheres ajudavam Jesus com as suas fazendas, é aquilo que elas faziam com as mãos. E elas ajudavam Jesus e estavam com Jesus. Várias mulheres ajudaram Paulo em seu ministério. Romanos 16, 1 e 2 fala de Febe, né? Paulo defende várias mulheres, Trifena, Trifosa, fala delas, fala de outras. Também Filipenses 4, 3, fala das mulheres na igreja. Determinados motivos participar do ministério da igreja. Seria uma contradição com o exposto acima. Então, o que Paulo está falando quando fala para a mulher calar numa igreja? Porque as paroleiras estavam lá, tagarelas, causando problemas, dificuldades, fofocas, e Paulo estabelece, ninguém conversa, nenhuma mulher conversa na igreja. Por quê? Porque estava dando problema. Mas Priscila e Áquila serviam a Deus juntos. Lídia servia a Deus com as suas obras. Dorcas servia a Deus.
outras tantas mulheres, né? A casa da senhora que se reunia, que João escreve, mulheres de Deus servindo no ministério. Quanto ao uso do véu, em 1 Coríntios 11, 4 a 10, é circunstancial, porque as prostitutas ali de Corinto tinham cabelos baixos, curtos, e em Corinto tinha, só de prostitutas cultuais, tinham 1000 prostitutas. Lá tinha o istmo, quando os navios chegavam, os marinheiros desciam, as prostitutas desciam para aqueles lugares, para os cais, e acontecia muitas coisas ali, e Paulo, querendo proteger as irmãs, ele fala para usar o véu. Por quê? Porque vai separar as servas das prostitutas. Então foi um caso local necessário, como se aqui surgisse qualquer outra coisa semelhante, nós também deveríamos fazer algo para identificar as servas honestas de Deus. Ok? Então a mulher na igreja tem muita função, tem muita coisa, tem as orientações para as diaconisas também e outras tantas. Outra coisa, encerrando, que na congregação cristã não aceitam a pregação nas ruas, coisa que nós amamos tanto, né? Tantas cruzadas que nós fizemos e voltaremos a fazer, o Senhor nos concedendo graça, a bênção e a direção. Os congregacionais não admitem o método do evangelismo através da pregação nas ruas. Entretanto, no Novo Testamento, vemos este método. Aliás, irmãos, a ação da igreja da CCB, a ação deles é o proselitismo. Eles procuram os nascidos de novo, eles procuram pessoas convertidas para ganhá-los, para atraí-los para a igreja. Infelizmente. Mas vamos lá. Deve-se ou não pregar nas ruas? Jesus, primeiro, ensinou sobre o método de sair pelas ruas e valados, a fim de buscar os sedentos e famintos pela palavra de Deus. Lucas 14, 21, 23. O próprio Jesus pregava e ensinava nas aldeias, nos vilarejos, no ir e vir, para um indivíduo, para uma multidão. Jesus pregava. Jesus pregou para uma multidão que não gostou do discurso e foram embora, e ficaram só os discípulos, e Jesus estava pregando para uma multidão. E nós somos, como igreja, imitadores do Senhor Jesus. Pedro pregou para uma multidão. A primeira pregação da igreja cristã oficializada, tendo sido nascida e inaugurada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a primeira pregação pentecostal, a primeira pregação dessa igreja foi Pedro quem pregou, e aproximadamente 3.000 almas converteram-se ao Senhor Jesus. E, segundo os estudiosos, pela conversão de aproximadamente 3.000 almas, acredita-se no mínimo de 3.000 almas aproximadamente, o mínimo 30.000 pessoas estavam ali naquela reunião de rua, pregando a palavra. Ele saiu do cenáculo e pregou aquela multidão fora do cenáculo, porque senão o cenáculo, irmãos, cabia no máximo aqueles que ali estiveram, viu? Agora vejam bem, Jesus pregou nas ruas, Lucas 13, 26, Marcos 1, 15 e 20, Mateus 8 e 1. Paulo pregava em público, Atos 16, 13, 17, 17, ele foi para o Areópago, em Atos 17, para pregar ali em público. 16, ele foi convidado para ir para o Areópago, porque estava falando a um público. E eles proíbem de falar em público. Como assim? Porque a luz do Senhor tem que ser anunciada dos telhados. O Salvador tem que ser anunciado abertamente. Somente uma seita proíbe a igreja de prosperar a sua vida de evangelismo. A igreja verdadeira cresce no evangelismo, vive no evangelismo, prega o evangelismo e faz evangelismo.
Os adeptos da congregação cristã oram somente de joelhos, torcendo a interpretação de Filipenses 2:10. Não há forma exata para a nossa oração. Nós olhamos para a Bíblia e vemos Jonas orando dentro do ventre de um grande peixe. Olhamos para a palavra e vemos Jesus orando na cruz. Olhamos para a palavra e vemos Paulo orando na praia, despedindo dos presbíteros. Olhamos, irmãos, para a igreja que estava se formando. No capítulo 12 de Atos, encontramos uma igreja orando na casa de Maria e Rod. Nós vemos a igreja orando no templo. Nós vemos as instruções de levantarmos as mãos santas sem ira e sem contenda e orarmos para as nossas autoridades. Nós devemos orar. Ezequias, ele está na sua cama e vira para o canto da parede, o seu rosto para a parede, e ora e chora na presença de Deus. Nós vemos, irmãos, as mais diversas formas de oração na Bíblia. Não, por favor, não proíba a igreja de orar. Ela pode orar no banheiro, ela pode orar no monte, ela pode orar no vale. Davi orou dentro da caverna, Daniel orou dentro da cova, Sadraque e Mesaque oraram dentro da fornalha de fogo. Uma multidão orava nas ruas e nas praças. Então, acabamos de conhecer mais uma seita que baseia sua doutrina em versículos isolados da Bíblia e fora de seus contextos. A igreja verdadeira é livre. A igreja verdadeira só tem um Senhor e Salvador da sua vida, que é Jesus Cristo. A igreja verdadeira só tem um livro que a dirige, a palavra de Deus. E por isso ela estuda, ela medita nesse livro de dia e de noite, cuidando em fazer tudo quanto nele está escrito, porque sabe que assim vai tudo bem e ela prosperará. A igreja viva, a igreja verdadeira, ela admite todos que querem trabalhar para o Senhor, porque em Cristo não há macho e nem fêmea. Em Cristo somos iguais. A igreja verdadeira, ela acolhe, recebe o dízimo e os dizimistas, porque esta é uma forma de sustento que o próprio Deus cria, mas ela, através das suas diversas formas de sustentá-la. A igreja verdadeira, ela não prega que existe uma denominação que salva. A igreja verdadeira prega que Jesus salva. Não adianta fazer parte de uma igreja séria se você ainda não se converteu, não nasceu de novo e verdadeiramente é nova criatura. Não adianta, tem que lutar para isso, isso tem que acontecer. Nicodemos disse a Jesus algumas palavras e Jesus anunciou a ele: Nicodemos, tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Jesus não disse: olha, você tem que ir para a congregação cristã do Brasil, senão você não entra no reino de Deus. Ele não disse: você tem que ir para a Assembleia de Deus Filadélfia, lá com o pastor Lindomar, senão você não entra no reino de Deus. Ele não disse: você tem que ir pela Batista, não. Ele não disse: você tem que ser calvinista, senão não. Ele não disse: você tem que ser arminianista, apesar de que tudo isso não existia na época, mas eu estou contextualizando para você entender. Ele não disse estas coisas. Ele não disse: Nicodemos, não adianta. Ele disse: Nicodemos, não adianta você ser dizimista, você ser ofertante, não adianta você ser professor da lei, mestre da lei, doutor na lei. Se você quer conhecer o reino de Deus e entrar nele, você tem que nascer de novo. Por isso a pregação se faz tão necessária, pois a pregação é o convite para a humanidade confessar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. A pregação é uma porta que se abre, esclarecendo a humanidade, aleluia, que ela está no caminho do pecado, mas se ela se arrepender, o caminho da salvação é Jesus Cristo. Nós temos que aprender que a pregação do Evangelho é: primeiro, todos estão condenados; segundo, em Jesus todos poderão ser salvos; terceiro, há um céu de glória nos esperando na eternidade.
Nós temos que entender isso. E a igreja não pode se prender a essas normas humanas, a estas doutrinas de homens e até doutrinas de demônios. Não, nós nos prendemos na palavra de Deus, e a leitura que fizemos para abrir esse estudo hoje foi 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe, fortalecendo a sua fé e trazendo salvação. Deus seja com todos. Amém? Vamos orar? Vamos ficar sobre os pés, você que pode. Daqui a pouco vai chegar uma relação aqui para nós orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, oramos por todos os membros da Congregação Cristã do Brasil. Oramos para que seus olhos sejam abertos e para que a palavra da verdade chegue ao seu entendimento e que todos se convertam à palavra, se convertam ao Senhor Jesus com a sua palavra. O Senhor mesmo nos anunciou no Evangelho de João, no capítulo 14, o Senhor disse no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No versículo 23, o Senhor disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nos ajuda, Senhor. Tu também disseste que aquele que ouve e pratica a tua palavra, é como o homem que cavou na rocha, edificou sua casa, vieram os rios, ventos, as tempestades, combateram contra a casa, mas ela não caiu, ela ficou de pé. Assim é todo aquele que ouve e pratica a tua palavra. Abençoa teu povo, Senhor. Nos abençoe, colocando-nos no alicerce da tua palavra, na rocha que é a tua palavra. Não nos deixe sermos enganados e não nos deixe enganar. Nos faça lavados, remidos, transformados, salvos no Senhor. E te pedimos assim também em todos os membros e adeptos da Congregação Cristã do Brasil. Tira todo e qualquer ódio, revanchismo, tudo o que não vem do Senhor e traga salvação a todos. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém? Vamos orar por estas pessoas que aqui estão pedindo oração. Orar pelo consolo e conforto da família do nosso amado diácono Raimundo. Que Deus ajude cada um. É tempo difícil. Eu me lembro de um testemunho que há muito tempo ouvi, de um pastor em Trindade, o Edemar Rezende. Ele disse que um casal numa igreja fazia a obra de Deus. A menina, a esposa, tocava harpa, a harpa ficava no altar. E eles muito ocupados na obra, fazendo. E de repente ladrões entraram onde eles estavam e metralhou o esposo dela, diante dela. E no velório, a esposa somente perguntava, por que, pastor? Por que isso aconteceu? E o pastor não tinha respostas. Daí foi visitá-la no seu luto. E a pergunta ainda era a mesma. Por que, pastor? Daí tantos meses, a pergunta era a mesma. Por que, pastor? Ela deixou de ir para a igreja, não tocou mais a sua harpa,
a harpa ficou no altar da igreja, no mesmo lugar. Daí, uns 6 meses, se não me engano, no meio do culto, aquela irmã entra no corredor central de uma grande igreja, que ela fazia parte. E todos, conhecendo a história, silenciaram-se, houve um silêncio. E ela entrou, foi para a escada do altar, subiu e alcançou a sua harpa e dedilhou a harpa. E ela olhou para o pastor e disse: pastor, até hoje eu não entendo, mas uma coisa eu entendi: eu não posso deixar de adorar o meu Senhor. E nós cantamos hoje: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Sabe uma coisa que nós nunca teremos motivo? É deixar de servir o Senhor, de amar o Senhor. Nosso Raimundo foi, mas foi para o céu. Quem levou? Nosso Salvador e Senhor Jesus. Vamos orar. Estendam as mãos. Você que está pela internet, ore conosco agora. Põe a sua vida agora no altar. Você está enfermo? Algum problema? Então, em nome de Jesus, você vai colocar a mão no local da enfermidade. Eu quero dar um testemunho aqui. Sabe aquele dia que eu fui ali na câmara? Falei, eu quero falar na câmara aqui. Levante, sacode o pó, lembra? E aí no final, eu falei, até engordar vai. Eu falei, não, Deus me falou, né? Deus me usou. Até engordar vai. Deus estava falando com uma pessoa lá na Espanha, do jeitinho que ele tinha falado. Deus falou com esta pessoa. E um dos problemas lá, que às vezes as pessoas pegaram no pé dele, é que ele tinha que engordar. E esse foi o grande sinal no desfecho da palavra, para ele entender que era Deus que estava falando com ele. Então eu louvo a Deus por todas as obras que ele tem feito pela internet, né? Pessoas que testemunharam cura, que eu lembro da Renata Nunes e não sei mais de quem, que depois a gente vai passar aí para a glória de Jesus. Vamos orar? Você que está enfermo, levanta a sua mão, creia no poder da oração, e no momento da oração, passe a sua mão dizendo, em nome de Jesus, eu creio no milagre, em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, continuamos orando por todas as vidas que precisamos orar, Senhor. Meu Deus, mas primeiro oramos pela família enlutada, que o Senhor visite agora toda a família enlutada do nosso querido diácono Raimundo. Oh meu Deus, parece inacreditável, mas o Senhor é Deus do consolo e da graça, e eu peço que todos os filhos, que todos os parentes, que todas as noras, genros, netos, Pai, que haja consolo, que haja força, que haja graça, que haja, meu Deus, sobre cada um, sobre a irmã Ana Costa Castro, a unção da graça, do conforto e do consolo. Ajuda todos agora, Senhor. Abençoa a família de Ademar Santilo e confirma as obras de Henrique Santilo e confirma as obras, Pai, no nome santo do Senhor, de consolo e graça. Visita agora Emanuel, completa a obra, as sinapses perfeitas do seu cérebro. Visita o Guilherme, corrija a tíbia, faça um milagre, meu Pai. Visita o vereador policial federal, Suender, e a esposa Zilbernique, Senhor, repreende a Covid. Visita a Angelita, repreende a Covid. A Natália, repreende a Covid. Visita a pastora Miriam, repreende a Covid em nome de Jesus. Visita o Lucas, repreende a Covid, faz um milagre, meu Pai. O médico desenganou, mas Tu és Deus. Vita de Melo, Passos de Minas, repreende a Covid. Luiz Alberto Nubeli e Michele Nubeli, meu Deus, de Aparecida do Norte, em São Paulo, repreende a Covid. Patrícia Sintra e família, repreende a Covid. Geralda Rodrigues, repreende a Covid, estado delicado. Osélia, mãe da Rosielma, suspeita de Covid, faça um milagre, meu Pai. Cláudio Andrade,
está na UTI, meu Pai, Covid, repreende. Em nome de Jesus, Aparecida Andrade, internada com Covid, repreende. Alisson Felipe, sequela da Covid, arranca. Antônio de Oliveira Bastos, Covid, faz um milagre. Milena e Acácio, faz um milagre, Deus de milagres. Primos da irmã Heloísa, pastor Edson Nascimento, pastora Célia, repreende a Covid, tem compaixão, meu Deus. José Antônio e Marlene, pai e madrasta do presbítero Eduardo, opera um milagre, repreende o mal, confirma a cura. Maria Aparecida Barbosa, 83 anos, repreende a Covid, em nome de Jesus. Irmã Ana, irmã Esther, irmã Eucilene, Danilo, meu Deus. Irmã Elisa, guarda no teu poder, confirma para elas e para a família a saúde, a cura, a bênção. Opera, meu Pai, faça a obra, meu Deus. Noah Bernardo, meu Deus, repreende a febre, repreende o mal. Irmã Eliane Francisco Paulo, abençoa seu casamento, em nome de Jesus. Irmão Derek, restaura a saúde. Mário Dutra, repreende o câncer. Wender Inácio, liberta e salva. Irmã Sonilda, faz um milagre no estômago. Hudson, liberta e salva. Maria Osália, meu Deus, restaura a saúde. Maria Montanha, em nome de Jesus, tira, repreende toda diabetes, todo mal, Senhor, faz um milagre. Joaquim, Isaías, pressão, Senhor, cura agora. Cíntia, faz um milagre no recebimento da dívida, faz um milagre naquela casa, repreende a fúria e o mal, tira os bloqueios e barreiras, entrega a vitória à irmã Cíntia, ao irmão Joaquim, meu Pai. Visita a Selma Aparecida, repreende a ansiedade, dá graça e saúde, renova. Demar Rodrigues, Júnior Fernandes, Rafael Fernandes, liberta e salva. Patrícia Fernandes, restaura a saúde. Patrícia Gomes, repreende a pneumonia, repreende o mal do pulmão. Ana Beatriz, faça vitória. Robson Machado, irmão do pastor Jean, Senhor, entra com cura, entra com milagre, entra, meu Deus, com a obra. Enoque, salva ele. Enoque, liberta e salva. Levi, 16 anos, está desaparecido. Faça aparecer, Pai, faça aparecer até amanhã para a tua glória. Vai aparecer, repreende toda enxaqueca, Erlane, queima todo mal em nome de Jesus. Jair e Creuza, Maria Inês, Nildete, Maria de Freitas, irmão Gilberto, meu Deus, toca na vida destes irmãos, toca na vida do irmão Gilberto, meu Pai, irmão Exaltino, irmão Nivaldo, Divina Ivonete, Divina Família, e também todos os irmãos que estão orando agora. Toca nessas enfermidades, vai queimando, arranca a dor, arranca o caroço, arranca o mal, arranca, meu Deus, agora toda a depressão, em nome de Jesus. Meicatavai, o Senhor vai curar almas agora, creia. Creia, creia, o Senhor vai curar almas. Eu repreendo toda a síndrome do pânico, eu repreendo toda a depressão, eu repreendo toda a ansiedade excessiva, eu repreendo todo o mal, toda a angústia da alma, todo e qualquer destempero, desequilíbrio. Eu ordeno, sai dessa vida, sai dessa alma, receba cura agora, receba saúde agora, mulher. Começa a respirar e dizer: eu te amo, Jesus, porque o Senhor está tirando a sua ansiedade excessiva agora. Seja curada agora, seja sarada com paz e refrigério agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hajam curas e milagres agora, haja cura, arranca o caroço, o nódulo, arranca o câncer, o mal, arranca os problemas dos pulmões, do coração, em nome de Jesus. Sai mal, sai enfermidade, seja queimado nessa garganta. Toda infecção, toda inflamação, todo mal, sai da garganta, sai das narinas, em nome de Jesus. Toda sinusite, desapareça agora, em nome de Jesus. Receba a saúde da cabeça aos pés. O Espírito do Senhor Deus está sobre a igreja. Receba a saúde agora. Receba o fogo do Espírito Santo, queimando o mal, tirando o pavor, tirando o horror, tirando o mal. Receba a saúde, receba a cura, receba o milagre, receba a bênção, receba a libertação, receba. É a nossa oração crendo no precioso e santo nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe. Que você tenha fé
porque a fé te leva além do que você possa imaginar. A fé em Cristo Jesus. 60 contas pelo Face, 93 pelo YouTube, 459 aproximadamente pessoas nesta transmissão direta. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, que a bênção de Deus esteja aí em vossas vidas. Quinta-feira, a nossa campanha, fechando brechas e abrindo caminhos de vitória. Deus tem uma palavra para nós. Que Deus seja com todos. Vamos agora à cantina que está na sua casa. Deus abençoe. Curva sua cabeça, levante suas mãos e creia. A bênção apostólica é o selo daquilo que Deus nos ensinou, daquilo que foi orado, daquilo que Deus determinou no culto que você participou. Então agora é a hora do selo, para você ter, para você receber e ser confirmado na sua vida. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, a força, a proteção máxima do céu, sejam com a sua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, com a igreja na terra, até o dia da nova Jerusalém de Deus, na eternidade. Que Deus te abençoe e que você receba dizendo 1, 2, 3. Vá em paz, vá com Deus.